Eu decidi excluir o Instagram do meu celular. E eu decidi vir aqui, ao mesmo tempo, desabafar, mas talvez tentar ajudar você que talvez esteja passando pelos mesmos problemas pelos quais eu estou. Talvez você esteja aí com os mesmos sintomas que eu e também precise dar esse passo na sua vida. Então, eu vim aqui te falar 5 motivos pelos quais eu decidi excluir o Instagram do meu celular e também pelos quais eu acho que você deveria, talvez, fazer aí o mesmo. Já fazia um tempo que eu comecei a notar algumas mudanças em mim, como cansaço demais, dificuldade de ter um bom sono e também com dificuldades de fazer o meu trabalho. Eu sou escritora e já fazia um tempo que eu estava tentando escrever um livro que é a sequência desse daqui, Banquetes Cruéis, e eu estava precisando de escrever a sequência Doces Fatais, e eu não conseguia me concentrar para escrever, eu estava com uma dificuldade muito grande de foco. Só que em um belo dia apareceu uma notificação no meu celular do aplicativo nativo dele, que é o aplicativo de bem-estar digital, que eu não fazia a menor ideia de que existia. Era uma notificação falando do meu relatório semanal de uso de telas. E eu fiquei extremamente assustada. Eu comecei a colocar uma limitação de tempo, e a gente consegue colocar um tempo máximo de uso, e quando a gente ultrapassa esse limite, ele bloqueia o aplicativo, você não consegue mais abrir ele naquele dia. Só que eu comecei a reparar uma coisa. Enquanto eu estava trabalhando, eu abria ele o tempo inteiro. Eu sentava para tentar escrever, tentava me concentrar, me conectar com a história, e aí se demorava demais para eu conseguir, eu perdia a paciência. Aí como que eu ia fazer? Eu pegava o celular, abria o Instagram. Aí eu passava um pouquinho, desligava e colocava de lado. Aí eu tentava por mais um tempo me concentrar, focar, me conectar, começar a escrever. Eu não conseguia, fazia o quê? Pegava o celular, abria o Instagram, scrollava um pouquinho e colocava de lado. E aí eu descobri que eu tô viciada. Então eu falei, vou precisar de tomar uma decisão drástica. Vou ter que excluir. Só que aí tem outra questão, porque eu preciso dele para divulgar o meu trabalho. Hoje toda a minha base de leitores está no Instagram. Então, eu não posso simplesmente sumir totalmente. O bom é que a Meta ela tem um site que permite a gente postar e também responder comentários e DMs por ele, sem eu precisar de entrar no feed e ficar me distraindo. E junto com isso, eu comecei a refletir muito sobre o uso do Instagram e de redes conteúdos curtos de uma forma geral. Isso me chegou a algumas conclusões, que foram realmente esses motivos que me levaram a tomar essa decisão de excluir. A primeira, obviamente, é essa questão do vício, mas eu trouxe aqui mais 5 motivos pelos quais eu acredito que ficar o tempo todo ali consumindo esses conteúdos não tem sido saudável. E o primeiro motivo é que consumir esses conteúdos nos traz uma falsa sensação de descanso. A gente tem aqui um momento de descanso e aí a gente vai lá, abre aquele aplicativo e começa a consumir esses conteúdos. São conteúdos curtos, né? Hoje, a gente tem ali no Instagram vídeos de até 3 minutos, mas até pouco tempo atrás era de até 1 minuto e meio. Só que a maioria dos conteúdos são conteúdos de poucos segundos, e aí o que é que acontece? Você já teve aquela experiência de assistir uma aula na escola, num curso, numa faculdade, que seja, e aquela aula, ela tem tanta informação nova, é um excesso tão grande de informações que você fica exausto e você fala, não, isso aí foi demais pra mim. Quando você tá consumindo esses conteúdos curtos, é meio que a mesma coisa que tá acontecendo. Por quê? Imagina só, você ficar 1 hora, 2 horas por dia consumindo conteúdos que vão ter no máximo 3 minutos cada. Cada conteúdo é um assunto diferente. É um acúmulo de informações absurdo. A nossa mente, ela simplesmente não consegue processar essa quantidade de conteúdo. É completamente diferente de quando você assiste um podcast de 1 hora, 2 horas, em que está sendo falado ali sobre um assunto e esse assunto está sendo ali elucidado com detalhes. É totalmente diferente de você assistir 1 hora, 2 horas de centenas de conteúdos diferentes. A nossa mente não dá conta. É muita coisa para nossa mente processar. E aí, a gente não sai daquele tempo ali que é, entre aspas, um descanso,
Com a nossa mente descansada, não é igual você assistir um filme, você assistir um episódio de uma série, que você realmente relaxa. O segundo motivo é que consumir esse tipo de conteúdo nos traz uma falsa noção de que nós estamos ganhando conhecimento. Existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Nem toda informação se transforma em conhecimento, porque a nossa mente ela precisa de descanso para absorver aquilo. E o que acontece quando a gente está descansando hoje? A gente está consumindo mais informação. A gente simplesmente não dá tempo para nossa mente absorver aqueles dados, aquelas informações e transformar isso em conhecimento. E aí, a gente tem essa falsa ideia, né? Eu, por exemplo, eu seguia vários perfis ali que faziam conteúdo sobre assuntos que eu gosto muito de estudar, de aprender. Uma coisa que eu reparei é que eu simplesmente não colocava nada daqueles conteúdos em prática. Por quê? Eram conteúdos curtos no meio de vários conteúdos sobre assuntos aleatórios. Depois de muito tempo ali consumindo, eu simplesmente não lembrava daquilo que eu tinha consumido. Agora, quando eu vinha pro YouTube e eu assistia em um vídeo de 20 minutos, 30 minutos ou um podcast sobre aquele assunto, aí sim, eu consigo me lembrar daquilo que foi falado. Eu consigo colocar em prática aquilo que foi falado, porque aquilo se transformou em conhecimento. Não foi um excesso de informações nas quais, no meio daquilo, tinha uma coisinha ali que poderia ser útil para mim, mas que o meu cérebro nem lembra, porque é muita coisa para ele processar, sabe? E talvez você também esteja passando por isso e se enganando de que, eu sigo vários perfis que fazem conteúdos bons, tá, mas quanto desse conteúdo você consegue se lembrar depois e colocar em prática? Então, hoje eu decidi ser muito mais intencional, então hoje eu, por exemplo, ao invés de seguir vários perfis de notícia, né, que é uma coisa que eu gosto muito de consumir, porque me ajuda a me inspirar para escrever os meus livros, porque eu escrevo livros de mistério. E eu falei, ao invés de eu ficar seguindo vários perfis de notícia, e aí passa um monte de vídeo aleatório para ter um conteúdo ali de notícia, eu vou assinar uma newsletter de notícias. E aí todos os dias, de manhã eu abro, com poucos minutinhos eu leio ali um compilado de notícias, eu vejo qual que vai ser mais interessante para mim, para eu ler com mais detalhe, e pronto. O resto do dia eu não preciso mais de consumir nenhum tipo de conteúdo. A mesma coisa em relação a conteúdos sobre marketing, sobre branding, sobre empreendedorismo, finanças, que são assuntos que eu gosto muito. Falei, não, vou assinar algumas newsletters específicas que têm bons conteúdos para isso. Umas vezes por semana, 2 vezes por semana, eles me mandam ali um conteúdo legal em texto que eu vou gastar em poucos minutos, vou ler, vou aprender e pronto, sabe? E aí eu não vou precisar de ficar me distraindo com outras coisas com a desculpa de que no meio daquilo tem um conteúdo ou outro de perfis que eu sigo e que tem algum aprendizado ali pra mim, sabe? E o terceiro motivo pelo qual você talvez deveria excluir o seu Instagram é que talvez ele esteja minando sua criatividade. Uma outra coisa pela qual eu me iludia era que, como eu produzo conteúdo no Instagram, eu precisava consumir muito conteúdo no Instagram para eu ter referências. E o que isso acabou fazendo foi que o meu conteúdo começou a ficar extremamente genérico e extremamente parecido com conteúdos das outras pessoas do meu nicho. Ou seja, na verdade, consumir aqueles conteúdos não estava me deixando mais criativa, estava deixando o meu conteúdo extremamente igual ao de todo mundo. Hoje eu prefiro muito mais buscar referências fora, em conteúdos, por exemplo, aqui do YouTube, em newsletters e etc., do que ficar repetindo coisas parecidas com o que todo mundo tá fazendo, sabe? Porque se as minhas referências são as referências de todo mundo, então o que vai ter no meu conteúdo que vai fazer com que eu me destaque? E isso eu tô falando relacionado a conteúdo, mas isso vale também para inúmeras outras coisas, sabe? Talvez você tenha essa falsa sensação de que você tá ali alimentando sua criatividade, sendo que talvez você poderia estar usando esse tempo consumindo arte de verdade, consumindo bons filmes, consumindo boas séries, bons livros, bons documentários, que são coisas que realmente vão te trazer referências muito mais profundas e muito mais interessantes. E o quarto motivo é que talvez o Instagram esteja te deixando muito impaciente. Consumir conteúdos curtos deixa a gente
acostumado a ter tudo na velocidade da luz, na velocidade 2.0. Quer um exemplo? Eu duvido que você consegue hoje ouvir áudios que as pessoas te mandam no WhatsApp sem aumentar a velocidade. Inclusive, existe uma grande chance de que você esteja assistindo esse meu vídeo com a velocidade aumentada. Nós não estamos mais acostumados a viver as coisas na velocidade da vida real. E isso pode nos trazer muitos problemas na vida, porque na vida nada é imediato. Nada acontece em 15 segundos, em 30 segundos. Na vida a gente vai ter que lidar com processos que muitas vezes vão ser longos. E se a gente não tem paciência para assistir um vídeo de 10 minutos sem aumentar a velocidade dele, talvez a gente também não tenha paciência para sentar e escutar o que as outras pessoas estão dizendo pra gente na vida real, porque não tem um botãozinho pra gente aumentar a velocidade da fala delas. E talvez isso, a longo prazo, possa começar a prejudicar absurdamente as nossas relações reais. Porque, por exemplo, você hoje consegue sentar numa roda de amigos e conversar por ali meia hora, uma hora, sem que ninguém pegue o celular e comece a fazer alguma coisa enquanto a conversa está acontecendo? Porque eu acho bem difícil. E o quinto motivo é que estar tão conectado o tempo todo talvez esteja te deixando mais desconectado. Nós estamos tão ligados no mundo online que às vezes a gente não vê a vida offline acontecendo. Às vezes a gente não vê a vida real. Às vezes a gente não presta atenção direito no que as pessoas estão falando à nossa volta, no que está acontecendo à nossa volta, porque a gente está o tempo todo vivendo uma vida que é irreal. A vida online são recortes da vida real, não é a vida por completo. E a gente fica tão conectado a isso, que é só um recorte, que a vida real fica de lado. E isso é extremamente problemático. Eu cheguei à conclusão de que realmente para mim não dá para ficar ali o tempo todo consumindo esses conteúdos. Então eu realmente decidi começar a levar até a minha divulgação do meu trabalho lá de forma diferente. Eu não vou mais ficar me preocupando em produzir conteúdo todos os dias, porque acabava ficando algo extremamente estressante e genérico, porque não dá para você ser super criativo todos os dias. Ao invés disso, eu vou produzir com menos frequência e de forma mais intencional. Então, se você chegou aqui porque você me segue no Instagram, saiba disso, que eu não estarei mais tão online por lá. Você ainda vai ver conteúdos meus, mas com menos frequência e mais intencionais. E ao mesmo tempo, eu vou começar a produzir aqui pro YouTube. Vou voltar a produzir aqui pro YouTube, né? Porque eu já produzi aqui várias vezes. E aí eu acabava excluindo tudo depois, porque eu achava tudo uma porcaria. E aqui eu quero levar de uma forma mais leve, sem ficar me preocupando tanto com o algoritmo. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te conhecer. Então, para eu saber quem é você, deixa aqui nos comentários, por favor, a frase: estar tão conectado está te deixando desconectado. E muito obrigado por ter me assistido até aqui. Abraços e tchau!